Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui com o professor Leandro. E hoje, pessoal, vamos dar início ao nosso mais novo curso aqui, 2025, que será o Português do Zero. Terá vídeos só de português e vídeos de conhecimentos pedagógicos, né? Então, nós vamos aqui iniciar essa nova jornada com o professor Leandro e o grupo de estudo, onde vamos aprender o português do zero até o mais avançado. E você aqui é meu convidado mais especial. Então, como você já sabe, eu te convido aí a você estar se inscrevendo no canal Professor Leandro Silva Português, né? Onde você vai estar interagindo aí, conhecendo o meu trabalho e acompanhando as aulas aqui do canal do YouTube. E também meu novo Instagram, Professor Leandro Silva Oficial 10 e meu Facebook aí para quem quiser acompanhar um pouquinho da vida do professor, né? Coloca lá Leandro Silva. Então, nas redes sociais você pode ter um contato mais próximo comigo, tirar uma dúvida, tá aí todas as minhas redes sociais e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso aqui maravilhoso, nesse caso aqui, de português do zero até o mais avançado, tá bom? Então, eu sou o professor Leandro, há mais de 4 anos, preparando pessoas para concursos e seleções e, graças a Deus, com muitas aprovações, e você será o próximo. Então, você aqui, ó, está nessa primeira aula aqui, inaugural, para a gente chegar até o topo do sucesso, tá bom? Então, olhe o tanto aí de alunos aprovados e você pode ser o próximo, tá bom? Vem fazer parte dessa turma de aprovados, né? Com esse professor que prepara uma aula maravilhosa, um conteúdo maravilhoso, uma explicação maravilhosa, um material de estudo top. Então, você não pode ficar de fora dessa turma aí de aprovados, tá bom? Eu tenho uma turma só para professores e tenho uma turma só de português, tá bom? Lembrando que o meu conteúdo, o curso aqui abrange para todos os concursos no Brasil, tá bom? Então, com esse material você está preparado para fazer qualquer prova no Brasil. Show? Nós temos algumas regrinhas aqui no grupo, onde você indica pessoas e você ganha mensalidade, abatimento na sua mensalidade. Então, indicou pessoas, né, para estudar, ganha abatimento na mensalidade. Então, não perde essa oportunidade. E, né, nesse mês aqui, que estamos iniciando, janeiro de 2025, estamos com um curso de férias e vamos aí preparar vídeos maravilhosos aí para vocês. Você é meu convidado especial, tá bom? A conversa tá boa, mas vamos ao que interessa. E também, se você quer conhecer uma aula do grupo, né? Porque aqui no YouTube é aula gravada, no ao vivo você pode fazer uma aula grátis e se gostar, fica com a gente, tá bem? Tá bem? É chamado de aula experimental. Show. Então vamos começar, né, gente? A acentuação é um tema que sempre cai em concurso e as concursos e seleções, né? Sempre um tema aí muito abordado e que gera muita dúvida entre os candidatos, entre os concurseiros, e é isso que nós vamos ver aqui nessa aula show de hoje, tá bom? A acentuação ortográfica é um tema importante na língua portuguesa e está presente em diversos concursos de nível fundamental, vou colocar aqui, viu? De todos, diversos cursos de todos os níveis. Então vamos corrigir aqui, né? Não é só do nível fundamental. Pronto, né? Todos os níveis, fundamental, médio e superior, tá bom? Então, vai cair desde a mais clássica acentuação, lá do fundamental até o ensino superior. Vamos lá. Então, nós vamos ver aqui algumas regras, se for preciso eu complemento, tá bom? Meu objetivo aqui é ajudar vocês. Regras gerais da acentuação. Regra 1. A acentuação em português serve para indicar a tonicidade das palavras, onde recai a maior força de pronúncias, e para diferenciar as palavras da mesma escrita, mas com significado diferente, vamos analisar as regras principais. Então, a acentuação, ela vem para quê? Ela vem para marcar a sílaba tônica, né? Se ela cai na última sílaba, ela é chamada de quê? Oxítona. Se ela cai na penúltima, ela é chamada de paroxítona. E se ela cai na antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Show de bola. E também existem os monossílabos tônicos, quando tem uma sílaba só. Então, lá. Aí aqui eu vou complementar aquilo que eu falei no primeiro exemplo. Eu trouxe aqui o texto, né? Totalmente atualizado para vocês, esse material. Se for preciso, eu acrescento mais. Se não, fica por esse mesmo, tá bom? Eu acredito que tem tudo que a gente precisa, mas se caso for preciso, eu coloco aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Monossílabos tônicos são aqueles onde tem uma única sílaba, quando ele termina em A, E, O, seguido ou não de S. Então, se o monossílabo termina em A, E, O, seguido ou não de S, ele vai receber acento.
Um exemplo, ó, pá, monossílabo terminado em A. Pé, monossílabo terminado em E. Vou. Aí, no caso aqui, vou não vai ter mais, porque aqui caiu com o novo acordo ortográfico. Hum. Vamos colocar aqui a palavra, porque as duas vogais perderão acento, né? Jó, né? Jó, como ali da Bíblia, né? Nome bíblico. Então, ele vai ter um monossílabo, uma sílaba só e caracterizado como monossílabo tônico, porque terminar em A, E, O ou em. Lembrando que pode ter ou não seguido de S. Vamos aqui, pá, vou colocar aqui chá, chás, né? Chás, né? Não, vamos deixar assim que é melhor. Pode estar ou não seguido de S. Vou colocar aqui, ó. Pás, pés, monossílabo terminado em O, acentuado, agora me fugiu a mente. Vamos deixar aqui, né? Vamos deixar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar no singular. Mas que pode também vir no plural, tá bom? Se vier no plural, vai ser aí acentuado por ser monossílabo tônico. A, E, O, né? Seguido ou não de S, será monossílabo tônico. Esses são os monossílabos el, e, el, iu, oi, ui. Não são acentuados, pois são monossílabos que terminam em ditongo aberto. Agora, presta atenção. Nós estamos falando aqui dos monossílabos tônicos, né? O monossílabo tônico é quando tem só uma sílaba. Então, se ele tiver assim, ó, céu, ele vai ser acentuado. Vou aumentar aqui para vocês entenderem. Céu, porque não só tem uma sílaba. Ele vai ser acentuado. Céu, céu. O que é que acontece? Os monossílabos, quando eles vierem com ditongo aberto, eles vão ter acentuação. Quando for ditongo aberto. E quando não for aberto, não recebe, como é no caso seu. Ó, tem céu, seu. Céu aberto, seu, fechado. Então, não vai receber acento, tá bom? Só vai receber acento se for aberto. Não tem aula de fonética quando eu explico isso aqui, o que é hiato, ditongo e tritongo, tá bom? Então, será um ditongo fechado. Então, não recebe. Só recebe se for ditongo aberto. Não é isso? É. Céu, réu. Ó, outro exemplo aqui, ó. Rei não recebe. Réu recebe. Tá vendo como funciona? Tudo é uma questão de contexto, réu. Então, rei não recebe. Réu recebe. Bom, vou colocar aqui do lado para ficar melhor para vocês. Pronto. Então, vocês viram que o monossílabo vai receber acento se terminar em A, E, O, seguido não de S, né? Mas se for ditongo aberto, recebe. Bom, eu vou abrir aqui essa exceção e mudar assim, ó. Eu explico isso aqui abaixo, tá bom? Show, né? Então, começando aqui a entender a questão da acentuação. Pronto. Continuando? Muito bem. Então, falei dos monossílabos. Agora vamos falar das oxítonas, não é isso? Monossílabos. Muito bem, porque o slide aqui comeu uma palavra. O que são oxítonas? Palavras oxítonas são aquelas em terminem em A, E, O, em seguida ou não de plural, tá bom? Então, café, sofá, você, pin. Nós temos o probleminha aqui. Vamos lá.
Café, sofá e você, eles são acentuados. Porém, pintou não é, tá bom? Vou só colocar aqui, ó. Porque tem que terminar em A, E, O, em. Então, vamos colocar aqui, ó, Belém. Bom, Belém, lugar. Então, café recebe o quê? Ó, que você terminado em E. Sofá, ó, que você terminado em A. Você, ó, que você terminado em E. Já foi. Vamos colocar aqui, vovó ou vovô, né? Então, são exemplos aí de palavras que recebem acentuação por quê? Porque terminou em A, E, O, seguido em, né? Seguido ou não de S. Ou seja, quando eu falo toda a vida, gente, seguido ou não de S, quer dizer singular ou plural. Beleza? Tudo ok. Palavras paroxítonas. São as palavras em que a penúltima sílaba é tônica. Hum. As paroxítonas sempre são acentuadas quando terminam em algumas terminações. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo bem legal, porque aqui a regra está bem restrita. Muito bem. Eu fui colocar aqui, gente, um exemplo bem melhor para vocês. Não gostei muito desse exemplo aqui, ó. Ó, então as paroxítonas, elas podem terminar em R, X, N, L, PS, ão, I, is, ei, eis, ons, uns. Um exemplo. Vamos pegar aqui exemplos, ó. Então, eu posso ter uma história, para você terminar de tombo. Vamos lá. Bônus, oxiternado em U. A outra. Tombo já foi. Série, terminado de tombo. Revólver, revólver para oxiternado em R. Então, se a palavra, né, está acentuada na penúltima e terminou com essas terminações, vai ser paroxítono. Lembra? É muita regra, eu sei. Porém, o caminho é esse, tá bom? O caminho é esse, é estudar e ir memorizando aos poucos, e nós vamos aqui estudando, tá bom? Só observação, gente, não é porque a palavra é oxítona que vai receber acento, não é porque a palavra é paroxítona que vai receber acento. É se tiver as terminações, tá bom? Tanto as oxítonas como a paroxítona. As que sempre são acentuadas são as proparoxítonas, tá bom? Eu vou dividir esse slide aqui em dois, porque eu acho que fica melhor para nós. Para não ficar tão pequenininha a letra, né? Muito bem. Melhor assim, né? Show. Então, falei das oxítonas, falei das paroxítonas. Vamos falar das proparoxítonas, né? As proparoxítonas, gente, são aquelas palavras que todas são acentuadas. E onde é que está a acentuação? Na antepenúltima, tá bom? Vamos lá. Proparoxítonos são as palavras em que a antepenúltima sílaba é tônica. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Exemplo, médico, né? Máximo. E vamos colocar aqui ônibus. Show? Muito bem. Ok, né? Tudo ok até aqui? Muito bem. Então, falando sobre as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, se for preciso, gente, em um vídeo mais lá na frente eu faço uma revisão, né? Fazemos o parte 2. Tudo na questão de adaptação. Bom? Show de bola.
Regra 3. Acentuação dos ditongos. Nós precisamos entender o que é hiato, o que é ditongo e o que é tritongo. O hiato são dois sons separados, né? Sa, u, de, ó. Ditongo são dois sons juntos, como pão. E o tritongo são três sons juntos, né? Como Paraguai. Eu vou colocar aqui bem legalzinho para vocês, só para a gente lembrar. Hiato, ditongo, tritongo. Eu vou colocar abreviado para ficar melhor para vocês, tá bom? O hiato é igual a vogal mais vogal. Como exemplo, sa, u, sa, u, de, né? Você vê aí que eu separei, ó. Ditongo, pão, que é o ditongo, é o som de uma vogal e a semivogal. Na aula de fonética eu vou explicar o que é isso, tá bom? Vogal e semivogal. Eu vou colocar aqui também pai, porque o ditongo ele pode ser nasal, quando sai pelo nariz, ó, né? E ele pode ser oral, quando o som sai pela boca. Então, ditongo pode ser vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. Será crescente, será crescente se for do forte para o fraco, decrescente do fraco para o forte crescente e decrescente do forte para o fraco. Na aula de fonética eu explico isso aqui bem direitinho. O tritongo é a junção de semivogal mais vogal mais semivogal. Tritongo, ele também pode ser oral ou nasal, tá bom? Um exemplo, Paraguai, ele é oral. E eu posso também saguão, que é nasal, né? Porque o som sai pelo nariz. Só para a gente recapitular, né? Vogal, gente, sempre vai ter o som forte. E semivogal, som fraco. O A, só uma observação, né? O A sempre é vogal, tá bom? A sempre vogal. Quando é que será semivogal? I ou U em segunda posição, depois da vogal. Para ser semivogal, tem que ter uma vogal ao lado. Lembrando que a semivogal tem um som forte. Lá na frente eu explico isso aqui bem direitinho em fonética, tá bom? Ó, um exemplo aqui que a gente pode colocar aqui, ó, pai. O A é vogal, o I semivogal. Porque o A é forte, né? E o A sempre será vogal. Aí, um exemplo aqui de semivogal. Acabei já explicando, né? Acabei já explicando. Hum, boi, palco. Deixa eu lembrar um aqui, viu? Paulo, um exemplo, ó. Paulo. Como é que eu vou fazer a separação aqui, ó? O A é vogal, vogal. Paulo. E o U será o quê? Semivogal. O A sempre será vogal, tá bom? E o I ou U só será semivogal se tiver ao lado de uma vogal. Leandro, o I e o U pode ser vogal? Pode, quando eles estiverem separados. E eu conseguir escutar o som bem direitinho, como é no caso do hiato. Bom? Então, lá em fonética, eu explico isso aqui bem direitinho. O I e o U só serão semivogais se estiver acompanhado de uma vogal. E o A sempre é vogal. O A tem um som mais forte, a vogal tem um som mais forte, a semivogal tem um som mais fraco. Bom, essa aula precisa de um pouquinho mais atenção, mais dedicação, porque a acentuação é o nosso pontapé inicial aqui no nosso curso de português, tá bom? Show. Vamos continuar? Top. Muito bem. Ditongo. O ditongo são dois sons juntos, né? Como eu já falei, pode ser oral ou nasal. O ditongo é aberto quando o som é aberto, fechado quando ele é fechado. É receber acento
se esse tongo tiver ei, oi, ei, e for na última sílaba, oxítona. Se for paroxítona, não. Por isso que a assembleia perdeu o acento. Troféu continua com acento. Bom, o acento é utilizado para indicar a tonicidade em palavras que apresentam ditongos abertos nas sílabas tônicas. Exemplo, ó, ideia na grafia antiga, né? Herói, fiéis. Então, ideia hoje não recebe mais acento. Diz grafia antiga, né? Ditongo fechado, ei, ou, ai, etc. Não só acentuar nas paroxítonas. Bom, um exemplo, pôde, alvo e cai. Ok. Vamos dar mais uma recapitulada nisso aqui. Preciso falar mais sobre isso aqui para você entender. Eu vou falar aqui sobre os ditongos, que eu senti que ficou uma dúvida. Vamos lá. Vamos entender isso aqui, porque se a gente não entender, a gente fica meio perdido. Vamos lá. Os ditongos, eles podem ser abertos ou fechados. Eles receberão acento se tiver na última sílaba. Se tiver na penúltima, não, tá bom? Então, a assembleia não tem mais acento. Troféu tem acento. Vamos entender isso aqui, ó. Ó, assembleia, ideia, troféu, herói. Vamos ver como isso aqui funciona? Ó, a assembleia não tem mais acento por quê? Porque a paroxítona está na penúltima sílaba. Ideia, porque não recebe mais. O ditongo está na penúltima. Só recebe se for na última. Ó, troféu, herói. Também receberá se for monossílabo tônico. Lembra que eu expliquei o monossílabo? Uma sílaba só, que pode terminar em A, E, O. Bom? Aí receberá ditongo, né? Quando for na última sílaba. Vou dar um exemplo aqui, ó. Rei não recebe, réu recebe. Já expliquei, né? Seu não recebe, céu recebe. Agora vamos entender como isso aqui funciona na prática. Rei não vai receber, porque é fechado. Réu recebe porque é aberto. Seu não recebe porque é fechado. Céu recebe porque é aberto. Então só recebe se for aberto. Não na paroxítona, se for na última sílaba, se o som for aberto, tá bom? Ficou com dúvida, volta o vídeo e revisa, tá bom? Lembrando que no canal nós temos vários vídeos sobre acentuação para você não errar mais, tá bom? Então aqui eu preciso debater esse conteúdo, né? E avançar para o próximo. Se eu ver que for preciso, eu faço um parte 2. Mas o caminho é esse. Respira, que vai dar tudo certo, tá bom? Show de bola. Pronto. Terminei a regra 3. Vou para a regra 4. A acentuação de palavras com encontros vocálicos. A acentuação de monossílabos tônicos com acento agudo. Quando os monossílabos tônicos apresentam as terminações A e O, seguido de S, recebe acento. Paz e voz. Como eu já falei, né? Será monossílabo tônico se tiver uma sílaba. Quando é que ele recebe acento? Quando termina em A e O. Aceitação de palavras compostas. O que são palavras compostas? São duas palavras com sentido de um, cachorro quente, segunda-feira. Quando é que essa palavra terá acento ou não? Quando as palavras compostas têm um sentido de uma palavra simples, o acento é mantido. Pé de moleque, guarda-chuva. Só que aqui a palavra guarda-chuva não tem acento. Show. Então, pé de moleque, eu voltei aí a acentuação porque representa uma palavra só.
E só uma correção, a palavra por conta do novo acordo ortográfico, né? Para você ver como até a gramática se confunde, né? Então, você está vendo aí algumas observações. Então, Pen Black não tem mais hífen, porque palavras compostas ligadas por preposição não recebem acento. Só receberá hífen se for nome de plantas ou animais. Lá na aula de hífen eu vou explicar isso aqui bem direitinho, bem destacadinho para vocês. O pessoal aqui capricha, tá bom? Se eu estou esquecendo nada, muito bem. Ok, vamos lá continuar, né? Regra sim. Exceções à regra, né? Ou seja, algumas observações. Palavras com hiato, acento é utilizado nas palavras com hiato, duas vogais na mesma sílaba. Quando a vogal tônica é I ou U e ela não formar uma sílaba. Baú, saída, feiura. Aí aqui vamos a algumas observações. Feiura não recebe mais acento. Vamos lá. Baú, quando é que vai receber acento? Quando o I ou U tiver em segunda posição, seguido não de S, tá bom? Então, ó, baú, primeira vogal, U, segunda vogal. Saída, A, primeira vogal, I, segunda vogal. Feiura não recebe acento por quê? I ou U, depois de ditongo, não recebe mais. Não recebe mais acento, segundo o novo acordo ortográfico, tá bom? Lembrando que I ou U tem que estar em segunda posição. Então, um exemplo clássico de IOU, um exemplo, na palavra rainha, IOU não vai receber acento, né? Rainha. Raiz também não vai receber. Agora, na palavra saúde, vai receber. E na palavra raízes, vai receber. Vamos entender por quê. Se na palavra, gente, tiver NH, IOU não recebe nem acento. Bom, porque elas não se gostam, são inimigas. Ó, rainha não recebe por quê? O NH, né, está ao lado do I. E não gosta de NH. Raiz, porque não recebe acento. O I ou U pode ter o S. Outra consoante, não. Saúde recebe porque o U está sozinho. Raiz recebe porque o I está sozinho. O que não pode ter perto do I? O NH é uma consoante ao lado desse I ou U. Pode ter o S. Outra não, tá bom? Um exemplo muito clássico, gente, que as pessoas erram bastante, ó, essa aqui, ó. Essa é boa. Boa de verdade. Sem ser clichê. Ó, Luiz com S, Luiz com Z. Qual que recebe acento? Luiz com S, porque I ou U pode estar em segunda posição e recebe acento. Mas Luiz com Z não recebe porque está ao lado de uma consoante. E o I ou U só gosta de S, ele não gosta de nenhuma consoante. NH nem pensar, tá bom? Então aqui, gente, é um resumão para você, tá bom? Então, vai se adaptando, vai anotando, revisa o vídeo, repete o vídeo, vê outros vídeos do canal aqui do professor Leandro sobre o tema acentuação, e isso aí vai fixando na sua cabeça, tá bom? Não adianta eu iludir, trazer aqui uma regrinha que não existe, um conteúdo fácil, tem que ser o que cai na prova, tá bom? Show de bola. Continuando. Regra 6. Acentuação em palavras com U e I. Acentuação de U e I quando essas vogais são tônicas e necessário acentuá-las. Exemplo, Piauí, faísca. Ó, Piauí, nós vamos dizer que é hiato. E vamos chamar também de um falseado. Eu não vou entrar nisso, porque aqui é um tema mais voltado para um professor de letras. Mas Piauí vai ser acentuado por ser hiato, porque está na segunda posição. O problema da palavra Piauí é porque o hiato é vogal mais vogal. E aqui nós não temos vogal mais vogal, nós temos vogal, semivogal, porque o A aqui é vogal e aqui é o semivogal. E aqui eu tenho vogal. Agora, faísca, eu acentuo por ser hiato. Tá bom? Então, aqui se encaixa o que a gente coloca. O falseado, eu vou deixar aí como tarefa de casa para vocês, tá bom? Falso hiato, tarefa de casa. Pesquisem aí, vão procurar aí, ver como é que funciona isso aqui, porque é preciso, tá bom? Eu não diria que cairia no concurso,
perguntando para você o que seria um falseado. Seria mais falar um professor de letras. Mas, para quem quiser se aprofundar, busca aí o falso hiato. É quando não tem uma vogal mais vogal, tem uma vogal mais semi-vogal. Então, busca lá para você entender, tá bom? Show. Tudo ok até aqui, pessoal? Vamos lá. Continuando. Regra 7. Muito bem. Você vê que dentro da própria gramática tem incoerência. A gente vai tentando aqui melhorar, adaptar, porque tem a questão do novo acordo ortográfico, né? E falando nele, olha quem está aparecendo. O novo acordo ortográfico, em vigor desde 2009, trouxe algumas mudanças na acentuação, principalmente no uso do trema e na acentuação de alguns ditongos. O trema, gente, ele foi abolido. Para que serviu o trema? Para dizer que o U era pronunciado como frequência linguística. Calma que eu vou explicar. O trema deixou de ser usado em palavras com linguística frequente. A acentuação de ditongos com E e OI. Palavras como ideia, hoje, ideia perderam o acento. Isso aqui eu já falei lá na questão do ditongo aberto. Vamos aqui falar sobre o trema? Era isso aqui, ó. Eu vou tentar aqui colocar para vocês. Agora não tem como colocar o trema. O trema, gente, era dois pinguinhos que tinha em cima do U. Não vai ter como eu colocar aqui no teclado, né? Porque não existe essa palavra. Eu vou tentar encontrar aqui na internet. Ó, muito bem. Aí, para você entender como funciona aqui o trema, eu coloquei aqui para vocês, não se usa mais o trema em cima de U. Ge, gui, que, ki. Ó, aguentar 50, bilíngue, linguiça, tranquilo. Tinha o trema, esses dois pinguinhos em cima da palavra, né? E agora como fica? Aguentar 50, bilíngue, linguiça e tranquilo. O trema ainda é usado em palavras de origem inglesa, como mille, mule, né? Uma palavrinha que tem aí que ainda é usada, tá bom? Mas o trema foi abolido só se for uma palavra de origem que não é brasileira, tá bom? Então, na palavra linguística frequente tinha, era para dizer o quê? Que o U era pronunciado, tá bom? Mas o trema ele foi abolido.
Muito bem. Então, falamos sobre o trema, né? Vamos aqui, estamos quase encerrando aí a questão da nossa teoria. Vamos lá. Exemplo de acentuação por regras específicas. Acentuação de para, verbo e para preposição. Para, verbo na forma do verbo parar, ele para no trânsito. Para, preposição, ele foi para o trabalho. Ah, vamos aqui falar sobre isso. Algumas palavras perderam o acento. Palavras que perderam o acento. Para, pelo, polo. Tá bom? Não recebem mais acento. Vou falar de acento diferencial. Deixa eu ver se está nesse outro slide. Lá. Acento diferencial. Acento diferencial. No verbo ter, no verbo vir. Então, singular, plural, tá bom? Ó, quando eu digo assim, ó, ele tem dinheiro, será sem o acento. Pois é, eles têm dinheiro, aí terá acento, tá bom? Sem complexo. Plural. Já falei sobre isso, singular, plural, né? Do mesmo jeito no verbo vir. Ó, ele vem de pé. Ele vem com calma. Vamos lá, ele vem com calma. Eles vêm, eles vêm rápido. Eles vêm rápido. Vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, ele vem, no singular não tem acento. Eles vêm, no plural tem acento. Bom? Deixa eu ver se eu estou esquecendo outra coisa. Ah, o verbo por, né? O verbo por, no sentido de colocar, vai ter acento, tá bom? Vou pôr a confiança em você. Quando o por for preposição, aí não tem, ó. Eu vou, eu, eu vou pôr. Nada é por acaso. Bom? Então, verbo pôr com acento. Se o for preposição, aí não tem. Tem mais algum exemplo? Deixa eu olhar aqui. Ah, tem também. Deixa eu me lembrar aqui, viu? Gente, o verbo também ir, né? Lá. É, não posso esquecer. Porque assim, gente, se eu esquecer algum detalhe, aí já era, tá bom? Como você pôde fazer isso? Pode ir comigo. Ah, não, gente, é o verbo poder. Bom, isso. Então, verbo poder no passado com acento. Como você pôde fazer isso? Então, indicou passado, então eu vou colocar o acento, né? Pode ir comigo. Presente, então não vai ter acento. Só vai ter acento é, se for em relação ao passado, tá bom? Show de bola. Então, aqui eu recapitulei, fiz muitas
revisões, acrescentei algumas coisas, tirei outras, tá bom? Mas português é isso, tá bom, gente? É uma construção. Tem mais alguma regra? Tem. Regra 9. Muito bem, mais uma regrinha, regra geral 9. Resumo das regras da acentuação. Então, vai fazer um resumo do que a gente falou, né? Monossílabos tônicos terminado em A e O. Já expliquei sobre isso, né? Um monossílabo é que só tem uma sílaba. Oxítono acentua-se quando termina em A e O, seguido não de plural. Paroxítonas acentua-se quando terminam, é a regra maior, né? Em, I, U, R, X, entre outros, que é aquela, as regras das paroxítonas são as que têm mais regras, tá bom? Proparoxítonas sempre acentuadas independentemente da terminação. Sim, antepenúltima, palavras com I, U, tônicos em hiato são acentuadas. Muito bem. Aqui, gente, é mais o geral, né, do que a gente já falou. Tive que acrescentar algumas coisas, colocar outras. Se for preciso, aí quando for no simulado, eu acrescento aqui na teoria, tá bom? Mas eu acredito que eu tinha para falar para vocês, eu falei, né? Falei, e se for preciso depois para recapitulação, faço um resumão e vai dando tudo certo, tá bom? Então vamos para o simulado. Vou dar você um minuto para ir no banheiro, beber água e daqui a pouco a gente volta com o simulado, tá bom? Ali foi a teoria.
Muito bem. E agora vamos para o nosso maravilhoso simulado, né? Show de bola. Vamos agora, né, pessoal, para o nosso maravilhoso aí simulado. Show. Vamos lá. Ação alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Para, pelo, nós já sabemos que perdeu a acentuação, então não é a letra A. Para, pelo, não pode também ser a letra B. Lembrando, gente, que o tio não é acento, tá bom? O tio não é acento. Para, pelo, não pode ser acento, porque pelo também perdeu acento. Dúvida é uma proparoxítona. Decisões é um tio. Para, pelo, dúvidas, gabarito, letra D, né? Vamos colocar aqui os tipos de acentuações, né, gente? Faltou aqui. Pronto, gente, eu fui buscar, né, essa informação aqui, né, que eu não tinha colocado no slide, né? Então, a acentuação gráfica, eu tenho um acento agudo, grave e circunflexo. Lembrando que o grave, ele faz lá da questão da crase. Vamos ter uma aula sobre isso aqui no canal futuramente, já temos aula também de crase aqui anterior, né? O acento agudo é um som aberto, o acento circunflexo é um som fechado. E o acento grave é a fusão da preposição a com o artigo a, preposição a com o pronome, né? Então, som aberto, agudo, som fechado, circunflexo, crase é a fusão, né? Café foi a Bahia, você, né? Na aula de crase eu explico isso aqui bem direitinho, ó. Café, você, aberto, fechado. O acento, ele marca a sílaba tônica, né? Então, toda sílaba, toda palavra tem uma sílaba tônica, uma só. E o sinal, ele vai mudar o som, seja aberto ou fechado. Ó, café, mobília base. Café, oxítono, mobília paroxítono, básico, proparoxítono. Mãe, pão, corações. Então, o tio vai mudar o som. Lembrando que o tio, o som é anasalizador, né? O som sai pelo o nariz. Show? Muito bem. Então, vamos voltar lá para o exercício, né? O vídeo hoje foi completo, hein? Vídeo top aqui para vocês. Então, a primeira foi a letra D. Eu acho que eu já marquei lá no gabarito, já sim. Então, a primeira aí, letra D. Ação alternativa em que há erro de acentuação. Pelo da lua. É, não tem mais, né?
Eu para, eu para de estudar. Eu para. Então, para de estudar seria aqui verbo, né? Ele vai ao Polo Norte. Voo cancelado. Vogais iguais perderam a acentuação. Então, seria aqui a letra D, o nosso gabarito, né? Show de bola. Só reforçando, né, gente, o que eu já falei, palavras que perderam o acento, né? Vogais igual. Enjoo, é, enjoo, voo, voos, tá bom? Ser singular ou plural. Hum. Aqui, gente, é o acento diferencial que eu falei naquele exemplo, né? Que quando está no passado, eu coloco aí o acento circunflexo. Pode, pôde, né? Para, pelo, polo, perderam. E muita coisa do que eu já falei, né? Muito para não ficar repetitivo, tá bom? Então, eu vou tentar aqui ser o menos redundante possível. Gente, aqui para ficar pequenininho, né? Ah, eu aumentei o tamanho, fiquei maior. Tudo bem. Acho que quando salvar a tela, volta ao normal. Ah, fiquei grandão, né? Não volta mais ao normal. Tudo bem. O importante é o conteúdo, não é a minha imagem, né? Agora foi desaparecer. Peraí, gente. Voltou. Não. Releva aí, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o conteúdo. Então, segunda letra D, com certeza. Muito bem. Terceira, né? Qual das alternativas contém uma palavra acentuada por ser paroxítono? Para você ter que ter um som forte na penúltima, né? País é hiato. História, paroxítono terminado de tongo crescente. Vou explicar isso na aula de fonética. Café, oxítono terminado em E. Cidadão. Cidadão, oxítono, mas não é acentuada por ser acentuada. Ela é só o som nasal, né? Muito bem. Então, com certeza, gabarito letra B. História, né? Porque é uma palavra que você terminada em ditongo. Quarta. Ação alternativa correta. A palavra ideia está correta. Não, não porque perdeu o acento. Se o ditongo aberto for na palavra que você perdeu, só recebe se for na última. Êxito não deve ser acentuado, é acentuado por ser uma paroxítona. A palavra face é acentuada porque é um paroxítona. Sim, gabarito letra D, paroxítona terminada em L. A palavra táxi é acentuada por ser um oxítona. Não, paroxítona terminada em I. Gabarito letra B. Perdão, letra C. Show. Top, né? Quinta. Ação alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas por acento diferencial. Acento diferencial é quando muda, singular, plural, presente, passado, futuro. Ação alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas por acento diferencial. Vem, tem, pôde. Aí aqui, gente, era para ter um contexto, né? Então essa questão ela foi anulada. É, foi anulada. Não, foi não. Vamos lá. Pera não recebe mais acento. Não é a B. Polo não recebe mais acento. Para também não recebe, gabarito letra A. Vem no plural, tem no plural, pôde no passado. Gabarito letra A. Isso. Gabarito letra A. E vamos aí para uma questão extra, né? Para a gente finalizar aqui esse vídeo mais que maravilhoso. Primeiro vídeo, gente, aqui do ano, atualizado e acentuação, tá bom?
E uma questãozinha aqui extra para a gente finalizar esse vídeo aqui maravilhoso. Considere, considerar a acentuação gráfica, a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta. Eu não tenho moedas abaixo de R$ 1 agora, explicou a cobradora, já sem paciência. A palavra já é acentuada por ser oxiternada em A. Não, gente, já chama o gabarito. Para que seja oxito, tem que ter mais de uma sílaba, que é um monossílabo tônico. B. Ela já foi até cobradora e entregou uma nota de R$ 5 para pagar a passagem de 4,20. A palavra até acentuada por ser oxiternada em S. Sim. Não respondeu a mulher, parada na catraca imóvel. A palavra imóvel é acentuada por ser uma palavra terminada em L. Sim. Antes de descobrir o desfecho, o ônibus chegou ao meu ponto. A palavra ônibus é acentuada por ser uma própria paroxítona. Sim, gente. Gabarito, letra A, porque já não é oxítona, é monossílabo tônico, tá bom? Gente, é isso. Maravilhosa. Nossa primeira aula aqui do ano de acentuação. Tão inédita, né, para vocês, né? E muito bom, sempre muito bom estar aqui com vocês. E vamos encerrar aqui essa aula com uma maravilhosa frase para vocês, tá bom? Lute, acredite e conquiste. Perca, deseje, espere, alcance, invada, caia, seja tudo o que quiser ser, mas acima de tudo, seja você sempre. Ou seja, essa mensagem aí traz para nós que a vida é cheia de altos e baixos, não vamos ganhar, perder, e o importante é não desistir, nunca a gente negar nossa essência, tá bom? Mensagem aí para vocês ficarem como reflexão, tá? O gabarito. Lembrando que esse material é só para alunos, aqui no YouTube é só aula gravada. Quer ser meu aluno? Entre em contato comigo e vem fazer parte aí dessa turma maravilhosa, tá bom? Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual a coração de mãe. Sempre cabe mais um com o seu, tá bom? Você é meu convidado especial, vem estudar comigo para ser o próximo a aprovar, tá bom? Você vai conseguir e eu vou te ajudar a chegar lá. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e fui. Deus abençoe. A vaga é sua.